Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje vamos entrar no nosso capítulo 2. Vamos falar sobre a nossa terrinha, vamos falar sobre o continente americano, a América. Então, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, vamos começar falando das primeiras populações americanas, os indígenas, da onde que essas pessoas vieram, não é? Bom, pessoal, primeiro, né, os principais estudos arqueológicos, eles apontam que os primeiros homens chegaram na América por volta de 12 a 15 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, que ligava a Ásia com a América. Então, esse mapa aí é um recorte. Vocês estão vendo aí o Alasca. O Alasca, pessoal, é aquela partezinha dos Estados Unidos que está logo depois do Canadá. Os Estados Unidos tem essa peculiaridade, né? Tem todo o seu território, aí tem todo o país do Canadá e logo acima tem mais um estado que é o Alasca. O Alasca foi comprado da Rússia, que era uma região da Rússia. Tá? E do outro lado nós temos a Sibéria. A Sibéria ali faz parte então da Rússia. Rússia e Estados Unidos estão bem perto, tá? A gente olha no globo, no mapa, no planisfério, no nosso livro, e pensa que Rússia e Estados Unidos estão bem longe. Não, na verdade estão bem próximos, tá bom? Sobretudo essa área entre Sibéria e Alasca. Então, para quem tem um globo em casa, dá uma olhada para vocês verem como que é pertinho Sibéria e Alasca, tá? E ali entre eles nós temos um estreito conhecido como Estreito de Bering, que quando a Terra estava mais fria, ou seja, tinha mais gelo, esse gelo estava concentrado onde? Nos polos, o nível do oceano era menor e ali formava uma passagem terrestre. Então tá vendo essa área, uma cor um laranjado, um amarelo fraquinho, são as áreas onde o mar é mais raso. Então, se o mar diminuir alguns metros, essa área submerge, essa área de terra, ela submerge e forma uma ponte. Tá? Nós chamamos essa ponte de Beringia ou simplesmente Estreito de Bering, ligando a Sibéria ao Alasca. Tá bom? Bom, essa população que chegou aqui, inclusive, se a gente olhar as características dos nossos índios, não só dos índios brasileiros, tá, gente? Se a gente olhar o índio boliviano, o índio peruano, o índio mexicano, o índio dos Estados Unidos, vai perceber que ele é muito parecido com o asiático, que ele tem um olho puxado, tem um cabelo liso, preto. O que muda é a coloração. Normalmente essas pessoas são morenas por conta ainda da incidência solar. Né? Lugares tropicais, as pessoas são morenas ou negras porque ativa a melanina na pele, uma barreira de proteção. Tá? Então, lugares onde não tem tanto sol, como por exemplo Polônia, Alemanha, o clima é mais ameno e não tem tanto sol, prevalência de pessoas brancas, caucasianas. Tá? Então, isso explica inclusive o aspecto dos nossos indígenas, tá bom? E essa população nativa que chegou aqui entre 12 a 15 mil anos atrás, mais ou menos, esses são os principais indícios arqueológicos, tá, pessoal? Tem outros estudos aí, mas a gente não consegue algum estudo mais forte ou que traga alguma evidência inquestionável. Então a gente trabalha com esses dados aqui. Tá? Então essa população ela permaneceu isolada até 1492, que foi quando Colombo chegou ali na América Central, ali em algumas ilhas do Caribe, beleza? Professor, os vikings não chegaram na América? Os vikings eles provavelmente chegaram na América, ali na região bem no norte do Canadá. Mas o que aconteceu com os vikings? Eles foram expulsos pelos indígenas do gelo, aquela população esquimó, aquela população inuit. Pensa que viking é bravo? Olha o inuit aí expulsando o viking. Aí, como os vikings vieram para cá, mas não fizeram laços, não colonizaram, não moraram aqui, a gente acaba tratando com uma coisa muito à parte. Não teve continuação. Então, a partir de quando que os europeus chegaram aqui e tiveram continuação? 1492. Logo depois, 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil e a partir daí vocês conhecem lá com o professor Jefferson, tá? Normalmente a gente chama essas populações nativas de o quê? Indígenas. Lembram que tanto Pedro Álvares Cabral falou que queria ir para a Índia, chegar na Índia, e chamamos de índio, tá? Mas indígena, pessoal, é um termo muito genérico.
ele é muito superficial, porque você não tem só um tipo de índio, você tem N civilizações, dos Estados Unidos, do Canadá até a Argentina. Toda a população nativa a gente pode chamar de índio, mas existem diferenças entre elas, tá? Eu vou mencionar aqui apenas algumas principais, tá? Na América Central, que ali a gente vai aprender o que é, onde é cada lugar daqui a pouco, existiam os astecas e os maias, duas civilizações antiguíssimas, antiguíssimas mesmo, com construções fenomenais. Essas pirâmides aí não são no Egito, são na América. Tá? Essa cidade é de Tikal, na Guatemala, e que eu iria para lá, mas o coronavírus não deixou. O Peru tem outras civilizações também muito importantes, que são os Incas, civilizações grandes, civilizações com alta tecnologia, civilizações que dominavam a agricultura, o artesanato e outras artes também. Tá? Então, às vezes a gente pensa em indígena, e a pessoa que está na floresta usando um cocar com arco e flecha. Não, tá? Você tinha civilizações caçadores e coletoras, que são essas que eu falei. Tinha civilizações agrícolas, gente. Então, se você pensar em várias frutas que nós temos hoje aqui, que nós comemos, o nosso prato, muitos alimentos foi domesticado por indígenas. Tá? Por exemplo, arroz veio da Ásia, não conta. Soja, Ásia, não conta. Tapioca ou qualquer derivado de mandioca, opa, do Brasil. Batata, da América também. Amendoim, da América também. Morango, América. Cacau para fazer chocolate, América. Quem domesticou essas plantas? Os indígenas, tá? Então, só para a gente demonstrar um pouco da importância desses primeiros americanos, beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é regionalizar a América, porque é um continente muito extenso, sobretudo no sentido norte e sul, né? Então, a gente tem algumas formas de dividir esse monte de país para facilitar o entendimento e para compreender também alguns elementos geopolíticos, algumas áreas de influência, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vê que é um continente bastante extenso no sentido norte e sul, correto? Então, a primeira divisão que a gente vai fazer vai ser uma divisão geográfica. Nós vamos dividir entre América do Norte, América Central e América do Sul. Então, observem esse mapa aqui, tá? Nós temos, então, as três divisões da América, tá? Então, ali primeiro em azul, nós temos a América do Norte. A América do Norte é o quê? Canadá, Estados Unidos, México e também a Groenlândia, tá, gente? A Groenlândia, aquela ilhona gigante que existe lá no hemisfério norte, ela está no continente americano, mas ela pertence à Dinamarca, tá? Ela não é um país próprio, não é um país soberano, ela pertence à Dinamarca. E os Estados Unidos quiseram comprar eles recentemente, do mesmo modo que compraram o Alasca, tá? Os Estados Unidos comprou várias áreas lá, e quando a gente estudar nos Estados Unidos, chegar lá nos estudos, vocês vão ver que eles compraram boa parte do território que é deles hoje, tá? Tentaram comprar a Groenlândia, perdão, recentemente, ano passado, e a Dinamarca falou, não, a gente não quer vender, não, beleza? E o México, né? E abaixo nós temos o quê? América Central. Gente, América Central é um balaio de gato, porque lá tem um monte de países, tá? Aqui nesse mapa, essa região em vermelho, e percebam que tem umas ilhas ali em laranja, tá? Aquelas ilhas são as ilhas do Caribe. A gente vai tratar de Caribe mais para frente, mas faz parte da América Central também, tá? Aí tem Nicarágua, Guatemala, Panamá, Belize, que mais? Jamaica, Haiti, República Dominicana, São Cristóvão e Nieves, Porto Rico, Cuba, um monte de país que faz ali a América Central. Tá? Tem até uma música que fala: a minha vida é tão confusa quanto a América Central, porque é um monte de paizinho muito pequeno e até é difícil você compreender todos que tem lá, tá bom? E por fim nós temos o que? A nossa América do Sul. Aí temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, faltou algum? Faltou Bolívia, falei Equador, falei Paraguai, acho que falei todos. Chile, acho que falei todos agora. Então, essa é uma divisão que a gente pode fazer geográfica da América, tá? América do Norte, América Central e Caribe
e América do Sul. Tá? É muito importante a gente saber isso aqui, pessoal, porque às vezes vou falar, é América do Norte. Pô, o que é América do Norte? As pessoas às vezes não sabem que México está na América do Norte. América Central. América Central, aquele monte de paizinho ali no meio da América mais o Caribe. Pô, América do Sul, o que é América do Sul? Agora vocês estão sabendo, beleza? Bom, existe uma outra divisão que a gente pode fazer, que ela é linguística, histórica, cultural e do ponto de vista colonial também, que é uma divisão entre a América anglo-saxã e a América Latina, tá? Primeiro, pessoal, o que é América anglo-saxã? Quando eu falo de anglo-saxã, eu estou falando da língua. Uma língua anglo-saxã, por exemplo, é a língua inglesa. Qual língua eles falam nos Estados Unidos? Inglês, exatamente. Mas o Canadá está ali também. Qual língua é falada no Canadá? Inglês, correto, mas é falado também o francês, tá, gente? No Canadá tem um estado, que é o Quebec, e lá a principal língua é o francês, tá? Você atravessou a fronteira, tá todo mundo falando francês e faz parte do mesmo país. Então, o Canadá tem essas duas línguas oficiais, tanto o inglês quanto o francês. Agora, qual o impacto disso? Qual a diferença entre eles, tá? O inglês é anglo-saxão, o francês não. O francês é uma língua latina, gente. Línguas latinas são as línguas herdeiras do Império Romano, são as línguas que têm como latim a sua base. Quais são essas línguas? Português, espanhol, francês, catalão, italiano, romeno. Essas línguas são línguas muito parecidas porque a língua que originou elas eram o latim. Então nós chamamos línguas latinas. Agora, pessoal, só esse elemento linguístico não serve para a gente caracterizar essa divisão. Então, a gente vai utilizar também cultura e aspectos históricos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele a princípio era uma posse da coroa espanhola, tá? Mas foi colonizado por britânicos, por ingleses. Então, eles falam inglês. O Canadá, a mesma coisa. Foram britânicos que chegaram lá, depois chegaram franceses, mas isso não é o suficiente para você distinguir esse Canadá francês e colocar ele no mesmo balaio da América Latina, que é completamente diferente. Aí agora, do México para baixo, a gente tem um contexto bastante parecido. Primeiro, quase todos os países falam línguas latinas. Por que quase, professor? Quase todos falam o espanhol, o Brasil fala o português, e ali no Caribe, naquelas ilhotas, a gente tem países que falam o inglês, como por exemplo a Jamaica. Temos países que falam francês, como a Guiana Francesa. Temos países que falam o holandês, que não é a sua língua principal, mas fala holandês, como por exemplo Curaçao e Aruba, que são duas ilhotas que temos ali. Mas elas estão inseridas num contexto histórico muito parecido com essa região da América Latina. São regiões que foram colônias e elas foram, sobretudo, colônias de exploração. Então, quando a gente olha do México até a Argentina, a gente vai ver que teve muitas coisas parecidas com o Brasil. Os europeus chegaram, usaram ou mão de obra escrava negra ou mão de obra indígena, plantação, áreas de plantation ou plantio de commodity para matéria-prima. Então, por exemplo, no Brasil a gente teve muita plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, extração de ouro em Minas Gerais. No Peru, teve extração de prata nas minas do Potosí. Na Argentina, extração de erva verde, de chamate. No México, extração de cacau, fumo. Nas ilhas do Caribe, produção de muito açúcar também. Então, eles entram nessa divisão por conta dos aspectos históricos. Tem uma história muito parecida nesse processo de colonização. Ainda que a língua falada, por exemplo, na Guiana Inglesa, seja o inglês, ele teve uma participação muito parecida com o Brasil. Tá? Mesma coisa Aruba e Curaçao, que eram possessões da Holanda, que produziam açúcar. Beleza? Então, essa aí é uma divisão linguística e histórico-cultural. América Latina
e América anglo-saxônica. Então, essa divisão é bem fácil, pessoal. Do México para baixo, nós chamamos de América Latina. Mesmo os países que não têm línguas latinas, tá bom? Bom, pessoal, mas a América Latina, que é esse espaço, essa coisa grandona, ela não é homogênea. Ela tem as suas divisões, ela tem as suas características, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar em México e Brasil, tá? México e Brasil têm duas histórias muito particulares. Primeiro, o Brasil porque fala português. É o único lugar que fala português aqui da América, tá? O México, ele tem aquele contexto daqueles povos como astecas e como maias, tá? O México ele foi muito importante para a coroa espanhola. O vice-reino do México era uma área que administrava toda essa parte do México e América Central. Então, nós dividimos, começamos a América Latina, dividimos México e Brasil, beleza? Aí, pessoal, temos a América Central, que é aquele espacinho ali que a gente já viu, daqueles pequenos países, que é Panamá, Nicarágua, Suriname, Suriname não, Suriname é América do Sul, perdão. Panamá, Nicarágua, Guatemala, Belize, tá? Aí a América, Honduras, a América Central e as suas ilhas, que é o Caribe, ou também chamado de Antilhas. Quais são essas ilhas? A gente vai tratar, mas Cuba, Jamaica, Aruba, Curaçao, enfim. Tá? Nós temos, pessoal, as Guianas. Observem as Guianas. Conseguem ver esse rosinho, esse salmão? Essas são as Guianas, que é a Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. Então, bem ali, logo acima do Brasil, que está em amarelo. Tá? Essa área em vermelha nós chamamos de América Andina. América Andina por quê? Por conta dos Andes. Lembra da Cordilheira dos Andes, as montanhas dos Andes? Choque de placas tectônicas, encontro dessas placas, o choque dessas placas, soergueu uma cadeia de montanhas gigante que vai desde o Chile até a Venezuela. Inclusive, ele continua entrando na América Central, vai até os Estados Unidos, virando montanhas rochosas, é uma cadeia gigante. Tá? Então, essa área nós chamamos de América Andina. E, por fim, nós temos a América Platina. Tá? América Platina, Paraguai, Uruguai e Argentina. Por quê? Fazem parte da Bacia do Rio da Prata. Vamos voltar aos conteúdos do sétimo ano. Lembra quando a gente estudou bacias hidrográficas? Nós falamos da Bacia do Paraguai, da Bacia do Rio da Prata. Então, Bacia do Rio Uruguai, essas áreas aí compreendem a Bacia do Rio da Prata, um rio muito importante que corre nessa região de, sobretudo, Paraguai e Argentina, tá bom? Então, essa é uma forma da gente dividir a América Latina. Então, quando eu falar América Latina, opa, sei qual que é. América Andina, opa, países que estão nos Andes. América Central, Caribe, Antilhas, opa, México, Guianas, certinho. Beleza, pessoal? Tem outras divisões também, tá? Tem, por exemplo, países do Cone Sul, que são esses países que formam essa espécie de cone no mapa da América do Sul. Outra divisão também, mas aí entra algumas questões políticas que a gente pode estar estudando mais para frente, tá bom? Bom, pessoal, então, lembra do Caribe? Vamos ver agora o que é o Caribe, tá? O Caribe, pessoal, é um conjunto de ilhas da América Central que são banhadas pelo Oceano Atlântico, pelo Mar dos Caraíbas, ou Mar do Caribe, tá? Ele é composto por Bahamas, Jamaica, Cuba, Barbados, República Dominicana, Haiti, Porto Rico e mais um monte de pequenas ilhas, tá? Um monte. Então tem Trinidad e Tobago, tem Santa Lúcia, tem Martinica, tem Dominica, Aruba e Curaçao, que eu já mencionei. Então, todos esses conjuntos de ilha aí, nós chamamos de Caribe, tá? É possível que você pode ir para Bolívia e lá... Bolívia não, perdão, pessoal. Na Colômbia e na Venezuela e ter acesso ao Mar do Caribe também. As características dessa região que vocês estão vendo do mapa é o que? Você tem muito calcário nessa região. Então, o calcário torna essa areia mais branca e tem o mar com cor mais azul. Então, quando a gente olha aquelas fotos lindas do Caribe, é por quê?
é uma região com bastante calcário, tem esse mar bastante azul. Como está numa área tropical, tem sol o ano todo. O único problema é que alguns lugares ali mais ao norte faz parte da rota de furacão. Então todo ano tem furacão ali fazendo estrago. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, cumpram a quarentena, lavem as suas mãos. Um abraço e até a próxima aula.